Na última reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ouro Preto, foi apresentada uma proposta solicitando o aumento das passagens dos ônibus aqui da cidade de Ouro Preto. Para falar sobre isso, eu recebo aqui na bancada do Top Notícias o membro do Conselho, Roberto Wagner. Roberto, esta proposta de aumento, como é que o Conselho recebeu esse pedido de aumento das tarifas aqui das passagens de ônibus de Ouro Preto? Olá, Dilson. Eu vou iniciar a fala fazendo uma saudação à associação a qual represento dentro do Conselho, que é a FAMOP, fazendo uma saudação também aos telespectadores da Top Cultura e aos cidadãos de forma geral de Ouro Preto. A gente entendeu, depois de longos debates sendo feitos de proposição de aumento tarifário, que é descabível isso. A gente entendeu que todo debate tinha que caminhar primeiro para uma discussão da redução do custo do transporte de Ouro Preto. Para isso foi feita uma comissão que envolveu a sociedade civil, as empresas, representantes do município, do legislativo, né, para debater sobre o transporte e buscar alternativas para reduzir o custo, para impedir o aumento da passagem. Todo momento que a sociedade civil entrou para discutir isso foi no intuito de reduzir ao máximo o custo para que isso, né, seja futuro produto de uma licitação. Sim. E que no momento não haja aumento de passagem. A gente ficou surpreso, né, quando a prefeitura apresentou uma proposta, apresentou uma implementação que ela diz fazer, né? Então, peraí, quer dizer que o Conselho recebeu já um documento da prefeitura de que esse reajuste pode acontecer de verdade. E como é que o Conselho aprovou esse reajuste? Na fala do procurador do município, ele disse que o município vai implementar. Então, se o município vai implementar, uma vez sendo o Conselho consultivo, sim, o poder que ele tem para impedir isso é um poder de mobilização e um poder político, né? Porque isso tem um impacto político, um aumento de tarifa. Haja visto que nos últimos anos você não observa aumentos, né, no salário das pessoas, aumento do poder aquisitivo das pessoas. E isso vai causar um problema, entende assim a FAMOP, entende assim a sociedade, bastante significativo no município. Tem pessoas, por exemplo, que dentro do Conselho mesmo, sim, que tem quase um salário mínimo gasto com o transporte dos filhos e dos parentes. Então, isso o problema social do aumento tarifário, sem considerar que a sociedade não aumentou o seu poder de compra, o poder aquisitivo, é algo incompreensível e algo que a gente entende como irracional. Então, o Conselho foi contra? O Conselho, ele tem representação de todas as instituições. Tem a instituição civil e tem o poder público, né? E tem também representantes da empresa. O Conselho, por parte da sociedade civil, da maioria da sociedade civil, foi contrário. Porque ele ganhou, são 7 pessoas entre a sociedade civil, representantes de instituições sindicais e tudo, 7 votos contrários. Teve 3 votos, que foram o voto das empresas, né? E o sindicato também das empresas entendeu aquela postura meio esquisita, atrelar um aumento a aumento de salário das pessoas. A gente entendeu aquilo meio absurdo. Mas a posição do sindicato do transporte foi essa, favorável à proposta de aumento. A proposta da empresa, representante taxista, foi favorável, que foram os 3 votos. Houve 2 abstenções, que foi a abstenção do pessoal da terceira idade, né? Uhum. Eu achei estranha também, porque se o aposentado, grande parte, o próprio argumento da pessoa que estava representando lá, disse que o aposentado, em grande parte, ele é que sustenta, às vezes, que ele tem que pagar a passagem, porque o filho, né, não tem condições de embarcar, então ele arca, apesar de ter a isenção, ele arca a passagem do filho, do neto, né? Às vezes. E como é que ele vai abster? Ele tem que votar em contrário, a gente tem que ter que votar contrário, porque vai afetar o representado dele lá, que é os aposentados. E teve a abstenção também da ACOP, que é a Associação Comercial de Ouro Preto, né? Essa também teve a abstenção. O resto votou, a maioria contrário. Então foram 7 votos contrários e 3 votos favoráveis. Então o Conselho reprovou, né, essa consulta, né, que na verdade é uma consulta, porque se ele fosse deliberativo, não, ele deliberou, acabou. Então a grande proposição para o futuro é tornar esse Conselho deliberativo. Explica para a gente, na verdade, o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ouro Preto, ele é consultivo, ou seja, ele é consultado, mas a resposta final, principalmente para um pedido desse de aumento de passagem, é do prefeito? É do chefe do executivo? É do Poder Executivo, da forma que está.
A gente até sugeriu lá nessa reunião que esse conselho passasse a ser deliberativo, porque a gente entende que o executivo, dentro de um plano diretor, ele tem que fazer a consulta, as audiências, tudo para a formação dessa lei, que é o plano diretor, para que o município vá ao caminho ao desenvolvimento dentro dos interesses dos cidadãos municipais, né? Dentro dos munícipes, né? Então, a gente entende que dentro desse plano diretor devia se promover essa discussão, tornar os conselhos, a gente fala só do conselho de transporte, tornar os conselhos deliberativos, porque isso obrigaria o município, o executivo, a estar discutindo com a sociedade as implementações necessárias para o desenvolvimento atrelado aos interesses dos cidadãos, dos munícipes. Então, aí que seria, de fato, né, um processo democrático, um processo participativo de gestão, né? Roberto, então o Conselho foi contra, agora depende da sanção do prefeito, vamos dizer assim, mas o que a sociedade, como conselheiro, o que o Conselho pode fazer? Qual que é a mobilização do Conselho para que efetivamente esse reajuste não aconteça? Uma vez que parece que vai sair de 2,70 para 3,10, quase 15% ou mais de 15%, eu sou meio ruim de conta assim, de cabeça. 40, um punho de valores, 40 centavos, né, de aumento. O Conselho, ele tem poder político. Eu acredito que nenhuma conquista da sociedade como um todo, né, ela foi obtida sem luta. Eu acho que o cidadão, ele precisa de emancipar e partir para a luta. Qual que é essa luta? A luta pela busca dos seus interesses, dos seus ideais, né? Eu acredito, sim, que através da mobilização e da luta mesmo incisiva, a luta sistêmica, né? A luta presencial mesmo e, de fato, mobilizando essa sociedade como um todo, isso, se fizer, eu acredito que o prefeito nenhum faria um aumento desse tipo. Ele não daria canetada de forma alguma, porque se uma sociedade, a qual ele é o executivo da representação dessa sociedade, se ela manifesta contrário de forma global, né? Como é que ele vai dar um aumento? Ele vai ter que buscar outras alternativas. Dentro dos caminhos dessas outras alternativas está esse trabalho da comissão que foi criada, sim, com o objetivo de reduzir os custos, né? E tem outras alternativas que pode ser um construto, que na verdade são um construto social. Esse construto social pode dar os caminhos, as alternativas para que o processo, a lei de ir e vir, né? O processo da lei, de cumprimento da lei de ir e vir, dê, por exemplo, já dá o acesso hoje ao maior de 65 anos, né? Já dá o acesso, hoje no Ouro Preto, a maior de 60 anos, mas tem um custeio disso. Já dá o acesso, por exemplo, às pessoas com problema de locomoção, né, com patolidade, deficientes. Não pode chamar de deficiente, não. Pessoas com algum problema que não dá para... A mobilização não é fácil, né? Também tem que dar essa condição para as pessoas que não têm como custear. Então, esse construto da mobilização urbana, sim, ele tem que ser feito com a sociedade e garantindo para todos esses cidadãos a possibilidade, né, a liberdade de ir e vir sem nenhum problema. Os que têm condições, se for uma concessão, através de empresa, os que têm condições, né, financiam. Se não for, que eu acho que é o ideal, deveria ser o município assumir isso. Porque ele fica dependendo de licitações da forma que está acontecendo. Já tem um tempão, acho que quase 40 anos, que não há licitação para o transporte. A licitação é fundamental porque ela vai normalizar, ela vai regulamentar, ela vai fazer as coisas fluírem, né? Tal qual o interesse. O Conselho tem cobrado essa licitação? Cobrado direto. A posição da FAMOB é que não tem discussão com ela de aumento sem a revisão, sem a licitação e sem também a revisão do plano diretor. O plano diretor é fundamental, ele vai nortear todo o desenvolvimento municipal, as ações municipais, em acordo com o que a sociedade quer de fato. Não a percepção de um prefeito, a concepção de que é uma cidade de um prefeito, é a concepção social, um construto social, a concepção que a sociedade entende para o Ouro Preto e o que ela quer, que ela seja, né, na verdade. É isso que esse construto é importante, o debate é importante, a participação. E a cidade está bem evoluída nesse sentido. Vai ter até um congresso do povo que está sendo articulado para a cidade estar debatendo todos os problemas que estamos enfrentando, né? Para nós, de fato, né, sairmos desse, parece um cárcere social que nós estamos vivendo, para, de fato, a gente sair disso e para um caminho, né, de evolução, de
respeito à sociedade, respeito às pessoas, que a representação de fato seja feita atendendo ao representado. Não é para interesses individuais e de grupos, é para interesse da sociedade como um todo. Ok. Roberto, muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo esclarecimentos do Conselho lá de Transporte e mandar um abraço para todo mundo lá. Nós sabemos que tem muita gente que luta lá diariamente, dizer que precisando, nós estaremos aqui, o Top Notícias e também toda a equipe da TV Top Cultura. Okay? Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de estar expressando, né, o pensamento da instituição que a gente representa, da cidade como um todo. Pela segunda vez veio aqui, a primeira foi para a Novelis, né, falando sobre o problema da Novelis, que concretizou naquilo que de fato a gente estava falando que ia acontecer, né? E eu digo uma frase para a sociedade civil, que ela se organize, que ela se emancipe, que ela vai à luta, porque sem luta não há conquista. Ok. Confira agora algumas oportunidades de emprego no Cine de Ouro Preto.